Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Dona Onça Podcast. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é empresária, esposa, e ela vai contar uma história incrível. Aos 45 anos, ela se tornou mãe de gêmeos. Seja muito bem-vinda, Daniela Franco. Prazer. Ai, Vamos contar um pouquinho dessa história, né? com certeza. Quero te fazer uma pergunta assim para a gente abrir esse podcast bem legal. Toda grande história tem um momento que muda tudo. Qual foi o momento mais difícil de sua vida e como você encontrou forças para continuar? O momento mais difícil da minha vida foi quando eu perdi o primeiro das minhas tentativas. Eu já tinha feito já 2 cirurgias do útero e comecei o tratamento, né? Fui fazer em Salvador A primeira a vez. primeira vez, em uma clínica, e deu tudo certinho, eu engravidei. Aí, chegando no terceiro mês, eu comecei a ter a perda. Ele foi gerando e comecei a sentir cólicas. Aí, naquela época não tinha o recurso que tem hoje, né. E também às vezes eu sempre falo isso, que Deus ele tem um propósito e tem o porquê. Pode ser que aquela criança ia ser uma criança que fosse nascer, mas nascesse com alguma deficiência ou sentir dor, né, que Sim. no caso eu ia sofrer muito mais, então foram 15 dias de muito sofrimento até que eu perdi. Isso tem quanto tempo atrás? Isso já tem uns 16 anos. Foi a primeira perda. Esse momento foi mais difícil de todos? Foi. A Quando você tem sensação, a primeira perda, que você sente, você vê o saquinho gestacional, já tinha feito, né, uma ultrassom e tal. Então aí você vê seu filho e ao mesmo tempo você ficou quanto sente tempo ainda aquela 15 dias na para barriga? perder. No caso, eu fiquei com 3 meses. Eu Ah, perdi você com ainda 3 conseguiu ficar meses. 3 meses ainda. 3 meses. Já cria um vínculo. Com certeza. Maternidade aos 45 anos. Receber a notícia de uma gravidez já transforma qualquer mulher, mas descobrir que seriam gêmeos aos 45 anos deve ter sido ainda mais marcante. O que passou pela cabeça naquele momento? Na verdade, Kelly, foi uma opção e foi uma aceitação de Deus também. Porque eh, quando eu fiz essa última inseminação, que é a 7ª vez, essa 7ª vez, mas Maridão lá no fundo, tá, gente? Tá brincando com as crianças. essa foi a 7ª tentativa, né? E assim, eu fui já de cabeça, eu já tinha falo com o médico, eu falei: "Essa é a minha última tentativa, eu já estou com 45 anos, eu sei das limitações do meu corpo, né, mas Deus ele fez prover que eu conseguisse". Então aí eu dei 9 óvulos, desses 9 óvulos foram morrendo dia a dia, igual em várias outras vezes, a angústia já veio antes, né, eu falei: "Pronto, ô Senhor, para mim no deixe um". Aí Deus deixou 2. Aí o Dos médico 9, 2 dos 9 só ficaram 2. 2. Esse ficaram seria o quê? Tipo, você faz Eles assim. vão evoluindo, eles têm uma inseminação, no caso, colhe o óvulo, pega o espermatozoide, fecunda, porque a minha é in vitro. Por eu não Uhum, ter mais a ligação das trompas, não tem como colocar uhum. só inseminar dentro de mim e esperar que ele evolua em mim. Eu tenho que fazer in vitro, ele tem que chegar a um certo período de blastocistos, para poder ele ser inseminado em mim. Aí fez toda a análise deles, a ver se eles estavam saudáveis, fez a limpeza, né, que eles falam. E aí perguntou se eu queria saber se era menino ou menina, né, o sexo e tal. Eu falei: "Quero, quero saber". Aí eles fazem por classificação, porque tem os tipos de óvulos, tem a classificação A, B, C, D, E, e Nossa, por aí vai, que aí já são óvulos menos evolutivos, a eles vão trajetória deles é classificando. mais lenta, né, e aí vai. Aí no caso dos meus, um era D e o outro era E. Então nem A nem B, nem C.
Era Significava que que eles eram um pouco menos propícios propícios a a ficar. vingar. Aí ele foi e falou assim: olha, tem pessoas que põem A e o A não fica. Aí vai depender também da resposta do seu corpo. Então, vamos ver. E eu não indico que você, na sua idade, coloque 2. Por quê? Desse óvulo, ele pode chegar a um período e querer subdividir. Às vezes divide em 2, às vezes divide em 3. Existe essa possibilidade. Então, no caso, se colocasse 2, poderiam ser 4. 4 ou 6, entendeu? Ou 5. Isso aí é a natureza e Deus que provê. Aí eu falei, vou falar com meu esposo, mas como é a minha última tentativa, eu acredito que o ideal seria pôr os dois. Aí ele falou assim: olha, se você colocar um, você ainda tem a chance de botar o outro. E se um dos dois querer sair, pode bater no outro e tirar o outro e você ficar sem nenhum. Como assim? Porque eles são colocados no endométrio, como se fosse uma Certo. colinha. Aí ali eles alojam e começam o desenvolvimento, né? Sim. De criar o cordão umbilical e tal. Mas se eles não fecundam e eles começam a regredir, no caso eles regridem, em vez deles evoluir, eles regridem. Eles podem um bater no outro na hora que sai, vai descolar do endométrio, aí descola uma parte do endométrio e vai o sangramento e perde um. No caso meu, Deus proveu que os dois ficassem. E ficaram os dois, Certinho. um menino e uma menina. Eu não tinha como escolher. E Vanderlei ajoelhou, como eu tinha lhe falo antes, fez uma oração que ele é de muita fé, né? Nós somos de muita fé. E aí, no sonho, veio para ele os nomes Ágata e Gaia. Então, ele veio a confirmação que seria Os dois. os dois. Então, aí, nós já tínhamos os nomes, Deus já tinha providenciado, já tinha nos falado o sexo, então eles iam vingar. E pela fé, nós continuamos. Chegou a hora que veio tudo novamente, as dores veio novamente, Do mesmo do jeito mesmo das outras jeito vezes que das outras perdeu. vezes que perdeu. Nossa. Mas como a medicina evoluiu muito, o médico que eu fiz agora, a minha última inseminação, é uma pessoa de muito estudo, de muita fé também. Quando eu cheguei no consultório dele, ele é uma pessoa muito devota de Nossa Senhora. Ele é uma pessoa de muita fé, ele também passou por um furacão muito grande com o segundo filho dele, a dificuldade do próprio médico. Então ele é uma pessoa de muita perseverança também, assim, de um coração muito grande. E aí ele falou: olha, você vai começar agora a usar progesterona. Foram 86 injeções para que o meu útero formasse a placenta para que eles segurassem. E aí então, e os dois aí vivos e saudáveis e lindos. E nesse processo todo, né, que você conseguiu, chegou um momento ali que você disse, ficou, segurou. E a família, como ficou? Ah, Como foi esse momento, assim, de dar a notícia, de saber que agora realmente ficou, que eu vi iria ser muita gerado? felicidade em todo mundo. Foi umas. Que foram 25 anos de espera. Eu casei com 20. Então, com 25 anos, boda de prata do meu casamento de casadas, que já é uma dificuldade no tempo de hoje. Sim. Sem filhos, nós dois sempre lutando para ter, nunca desistimos. Tivemos as nossas pausas por conta de cuidar dos nossos, né? Porque nenhum dos dois conseguiram ter avós. Essa é a parte ruim, né? Que nenhum dos dois Sim, tem mais os verdade. avós, que também lutaram muito para que a gente tivesse. Mas aí todos os tios, as tias, e criou um monte de avô, tia-avó de um, tia-avó de outro. E todo mundo ficou assim, com muita festa, muita festa. Dani, esses 25 anos que você ficou tentando, como ficou a mente de Vanderlei, que é teu esposo? Como foi esse processo também para ele? Porque eu sei que para nós, mulheres, querer ser mãe é uma coisa assim divina demais, né? Mas para o esposo que está acompanhando, que vê a luta também, que está junto nessa luta, mas querendo ou não, a mulher, ela é mais
vamos dizer assim, Perseverante. eu digo assim que ela busca um pouco mais, é porque tem que vir dela a gestação. Então acho que pesa um pouco mais também para ela, né, segurar esse filho e tudo. Agora, essa pergunta sua foi uma pergunta crucial. Eu vou te explicar por quê. Me conte os detalhes. Porque das outras vezes foi uma busca incessante minha. Como assim? Você Porque queria eu muito? estava no início, né? Eu estava na minha jovialidade, eu queria muito ter logo meus filhos. Eu sempre fui uma pessoa muito de estar assim, abraçando sobrinhos, afilhados. Então, eu sempre fui muito de cuidar de criança. Então, eu sempre tive essa parte materna. Tanto que meus sobrinhos eu chamava de Bia, vem mamãe e tal, já era de mim mesmo, sobrinhos meus, de eu na infância, eu cuidando. Eu cuidei de muitos sobrinhos meus na infância. Então, assim, já era de mim. Vanderlei não, o Vanderlei ele estava ainda naquela assim, ai, se deu agora deu, se não, não. Ele preocupava mais em mim, ele ficava mais preocupado com o processo em mim, Que nas você ia cirurgias que eu tinha que passar. fazer, as retiradas de óvulo, a quantidade de hormônios que eu colocava. Então, assim, ele queria cuidar de mim. Quando chegou agora, nessa última vez, ele foi o maior incentivador. Foi diferente. Foi diferente. Parece que as coisas, os propósitos e as coisas de Deus, elas são feitas em uma total conjuntura. E foi realmente o que aconteceu agora. Ele estava muito mais Querendo. querendo e isso foi me impulsionando mais. Porque se chega uma hora que a sua bateria emocional começa a dar uma esgotada, né? Cansa. Cansa. E ele foi meu refúgio. E aí foi tudo diferente. Foi uma gestação muito bonita, toda cercada de cuidado. Eu tive que ter mais, né, repouso por conta da idade, por ser dois, né, para não ter descolamento de placenta, essas coisas. E ele, assim, muito apoiando, muito, muito mesmo. Ele já se sentia pai antes das crianças nascerem mesmo. Ele já O poder da Ele foi palavra. inspirador, foi. Ele foi o profeta da casa, como tem que ser. Nessas 7 tentativas, as outras 6, ele sempre manteve um padrão de querer cuidar mais de você, como você falou, tipo, se vir, mas se não vir, eu quero cuidar mais de você. Se eu te contar da primeira vez que eu perdi, é capaz de todo mundo chorar, porque assim, ele nem deitava na cama comigo para mim não balançar a cama, para mim não ter a perda. Se eu fosse tomar banho, ele me pegava no colo. Se eu fosse no banheiro, então ele teve. Quando ele é um homem de muito carinho, muito cuidado. Só quem convive com ele sabe. Ele é muito brincalhão, muito pirracentinho, a gente chama de pirracentinho com todo mundo, assim. Mas ele é muito cuidadoso, muito amoroso. E o que foi que diferenciou as 6 vezes para essa última agora, esse comportamento dele? Você consegue explicar? Eu Assim, acho que assim, foi? que virou uma chave, né? Acho que chega assim aquele momento assim que ele fala assim, poxa, nós estamos na nossa última corrida. Eu tenho que ser o manga larga. Então, ele ser, é uma expressão, né, assim que eu de comparativa que não tem nada a ver, mas assim, ele se tornou realmente o profeta da casa. Quando o homem inspira a palavra, quando ele se torna a rocha, nada derruba. Porque o homem ele é o provedor, mas muitas das vezes as pessoas acham que o provedor vem apenas financeiro, mas não é. O Ele é o emocional, cuidado. o cuidado, o protetor, É, ele. ele precisa, o homem precisa disso para a mulher não desmoronar. Principalmente numa situação tão delicada como essa, né? Que foi. E ele é de muita fé. A família toda, eu acompanhei um pouquinho, né? Ali, Mas o Wander dele é abençoador. Ele é uma pessoa que ele nas madrugadas, ele não. A gente não precisa falar isso, mas assim, ele é aquela pessoa de ajoelhar, de buscar o íntimo dele com Deus, assim, ele buscar, ele orava sobre minha vida ali. Eu mesmo, às vezes, eu dormindo, e eu acordava, ele estava ajoelhado. Então, assim, isso faz toda a diferença. faz. Isso é um alicerce, Com é a certeza. fundação.
Porque às Foi vezes a muito gente bem feita. justamente, muitas das vezes a gente está pensando ali só no resultado final, no resultado final, mas a gente às vezes esquece justamente dos pequenos detalhes, que é realmente entregar em Deus tudo, que É, nada é nosso, não. tudo é dele. É. E nessas tentativas todas, você nunca perdeu a esperança, nunca passou por algum momento assim, dizer assim, poxa, eu já tentei, vou dar uma pausa, não quero mais tentar. Eu nunca perdi, sabe por quê? Porque assim, eu já tive a oportunidade de adotar Sim, crianças. Eu adotava afetivamente, eu adotava cuidando, eu adotava ajudando. Eu sempre fui de ajudar, sempre fui de cuidar das pessoas. Quem me cerca sabe que eu não estou falando isso aqui de engrandecimento, não é? Porque eu sempre fui de abraçar, de cuidar de idoso, de cuidar de tudo. Isso já é de mim. Mas assim, eu preciso de uma expressão melhor, assim. Eu nunca consegui, eu achava que se eu adotasse, eu tenho amigas que adotaram, se sentem super bem, sabe, tal, tranquilas. tranquilas, mas no meu coração, se eu adotasse, eu iria desistir, eu iria parar. Então, para que eu continuasse na batalha, eu tinha que permanecer, não, Deus vai me dar os meus frutos. Eu quero os meus frutos. Então, eu vou continuar. É como se você adotasse e Eu você perdesse a desistiria. esperança do É, seu próprio e dizer, esse aqui, é. que seria o amor deles, não vai ter, eu vou passar para outra Eu acho pessoa. lindo que as pessoas que eu, na minha família, todas minhas tias adotaram. Elas adotaram. Então, assim, eu vejo, eu vi como é que é o adotar. Então, assim, eu sei o amor é o mesmo, o Sim. carinho é o mesmo, tudo é o mesmo, mas na minha mente, se eu adotasse o físico, se eu pegasse e falasse, aqui em casa é meu agora, já veio gêmeo já para mim, quando eu era mais jovem. Mas eu não consegui pegar. Aí eu Não, então eu veio fiquei, gêmeos né? para você adotar. Adotar duas Gêmeos. meninas. Duas meninas. Hoje eu já vi elas. São duas meninas lindas, já se formando também. Uma pessoa amiga que adotou. Mas se eu parasse, se eu sentia em mim que se eu adotasse, eu iria parar. É, essa esperança A ia, luta. essa esperança ia morrer, na É. verdade, né? E aí E Deus plantou em mim que eu tinha que continuar. E eu continuei. Parei, teve várias interrupções, mas eu continuei. E Wanderlei, se fosse para adotar, ele adotaria tranquilamente? Adotaria. Não tinha Ele já me empecilho nenhum. chamou para ir no hospital para pegar algumas E vezes. você? E não vou desistir. Vou querer, eu vou ter meu fruto. Eu quero ver minha carinha. Oh, meu Deus. Eu lembro que eu vim te visitar, né? A gente veio tomar um café da tarde aqui. E você tava com um barrigão linda, um barrigão lindo, lindo demais, né? E eu lembro que você falava assim: eu tô doida para ver as carinhas deles, eu tô doida para dar o primeiro boninho deles, sabe? Você com aquele barrigão bonito. Eu dizia, amiga, curta até o barrigão. Aí você dizia, não, não, eu não quero curtir o barrigão, não, eu quero curtir eles, eu tô doida que Eles. eles nascem. É, E eu ficava vendo aquele. todo mundo fala assim: ai meu Deus, o que é ter gêmeos? Eu falei: é trabalho? É. Mas, gente, é muito além do trabalho. Eu sou uma mãe que eu tenho uma pessoa que me ajuda, claro, porque são dois, é roupa para dois, é Hum, tudo para dois, é tudo dois. E eu também não quero ver chorar, porque meus braços chegam a hora que eles estão crescendo, eu não estou conseguindo ficar com os dois ao mesmo tempo, eu não sim. sei. Então, assim, eu que dou banho, eu que gosto de arrumar, a maioria das vezes eu que durmo só com eles. Eu tive muita ajuda de minhas tias. Eu agradeço demais a Deus pela vida delas, demais. Minha comadre, minhas madrinhas, porque elas me ajudaram muito no início. Porque meus filhos no início tiveram intolerância à proteína do leite e Sim. choraram muito às noites, né? Então, assim, a gente não sabe o quanto, porque criança chora, mas não sabe falar. Eu tô com dor aqui, eu tô com dor ali. Então, passei por esse furacão. Eu achava que
a gente fica assim muito assim temerosa, né, pela idade que a gente teve, as crianças, com medo de ter alguma coisa mais grave e tal. Mas Deus foi maravilhoso comigo. Mas foi mais Gael, né? Foi mais Gael que Gael, teve o depois a refluxo. Agatha começou a ter também. E hoje, por incrível que pareça, a Agatha é que tem mais alergias alimentares. Como assim? Ela vai comer uma maçã, ela empola o rosto. Uma batata doce, ela empola o rosto. É. Ela sobe, Acredito. incha, a glote pode fechar, então tem todo um processo para dar alimentação diferente para ela. E tu acha que é por quê esse ano? Não, diz que é o desenvolvimento da criança mesmo. Chega uma hora que as células se alojam, se conectam e passa. Mas é o desenvolvimento mesmo. Tem Mas não é crianças que que vai têm ser para mais. sempre, né? Não. Ai, Tem que crianças bom. que têm mais, outras têm menos. Em algum momento você sentiu medo de não conseguir? O que te sustentou nos dias mais difíceis? A fé, a família, a esperança ou algo a mais? Foi um conjunto. É muita fé, muita madrugada, muito joelho no chão, porque eram gêmeos. Minha barriga não cresceu muito, então eles ficaram bem alojadinhos, assim, bem juntinhos em mim, né? Não nasceram crianças tão grandes, 2,60 kg, 2,135 kg, né? Meninos. Não foram tão grandes. Mas, assim, eu fui parir, no dia anterior já recebi um diagnóstico que o meu Gaelzinho já estava com arritmia. Então, eu parei com 37 semanas e 6 dias. Então, Seu é 40 semanas. eu já tive que parir, como é gêmeo, você já pare antes. É, sim. É. E aí eu já Não tive que fecha as parir um 40. pouquinho antes, alguns dias antes ainda, por conta disso. Então aí vem aquela angústia, aquele medo de dar um problema cardíaco, né? Aquelas coisas de gestação mesmo. Mas graças a Deus, nenhum dos dois precisou de respirador, nada de UTI, nada. Meus filhos são a providência divina mesmo. E uma coisa espetacular, que depois, se você quiser colocar até no seu podcast, é a foto do nascimento. Agatha estava na parte superior, então na hora de você parir, provavelmente quem está por Sim. cima, a placenta abre primeiro e tira. Sim. Seria a Agatha a primogênita. Na hora que abriu a placenta de Agatha, Gael foi para Oh, cima, Agatha foi para baixo e ele nasceu primeiro. menino Foi o esperto. primogênito. E quando nasceu, ele nasceu, na minha mente, ele nasceu louvando, porque ele nasceu gritando com as Oh. mãozinhas para cima. Já nasceu chorando, Já. não precisou o médico. Não. Então, assim, ele é um. Meus filhos são um milagre. Milagre, né? E lindos. Nossa, Milagre de Deus. Tudo que Deus faz, ele é perfeito. eu falo isso sempre. Deus não dá nada pela metade. Não. Nada. A nossa mente, nossos olhos humanos, nós falamos assim: ai, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, cuida da minha gestação, cuida. Mas ele dá muito mais do que a gente pede. Sempre. Tudo que a gente pede, seja ela grandiosamente, não é nem perto do que Deus dá pra gente. Ele é muito Eu misericordioso nas nossas sempre vidas. falo, eu peço um milagre, Deus deu 2. 2 milagres. Deu 2. Ai, gente, que coisa maravilhosa. Um dia antes de você ter, tu sentiu alguma coisa, alguma palpitação, alguma. Não, Que Gael parece que tava mais quietinho um dia antes. foi, a gente não estava conseguindo, estava dando arritmia no coraçãozinho dele, assim, ele acho que já estava mesmo passando da hora dele nascer, porque ele estava muito apertadinho, né? Porque ele ficou encaixadinho para nascer primeiro, se eu fosse parir normal, né? Uhum. Porque na verdade quem pare gêmeos, a probabilidade maior é parir cesárea. É, No meu caso, por ter uma idade já um pouco avançada, tinha que ser cesárea para saúde deles, sim. não? Além da minha, né? Então, assim, eu tinha que parir cesárea. Então,
eu comecei a sentir um pouco de pressão alta. Isso na noite Na anterior. noite anterior, no dia anterior, comecei a ter mais inchaço nas pernas, dores nos pés, essas coisas, né? E deu o alerta, liguei para a médica falou: vem aqui que eu vou olhar. Aí quando olhou, ele não estava conseguindo escutar corretamente ele, né? O coraçãozinho. Seu coraçãozinho dele. Deve ter sido Aí agoniante. deu. Foi uma madrugada agoniante. Nossa. O coração de Agatha conseguiu ouvir normal, mas de normal. Gael não conseguiu ouvir. Não. Isso um dia antes. Conseguiu ver assim esporadicamente e é com arritmia, né? Dando arritmia. Então, assim, deu o alerta que já tinha que tirar. Nessa mesma vez que você já foi para fazer essa avaliação, você já foi para ter o bebê ou não? Você conseguiu voltar para casa para ir depois? Voltei para casa para acalmar, né? Para minha pressão também abaixar. Para que eu fizesse o parto no dia, na madrugada seguinte, né? No dia seguinte. Ai, Senhor. Ui, Aí só de imagina pensar. quantos textos eu rezei essa noite. Meu Deus. Um monte. Não sei quantos. Muitos. E é uma coisa que, quando a gente está tão ligada na fé, nós estamos tão buscando o tempo. A gente fica 1, 2, 3, 4 horas e parece que. E assim, não é porque eu sou uma pessoa de fé que eu não sou humana. Eu cheguei a ter pesadelo nas horas que eu cochilava que Gael tinha nascido morto. Nossa. Aquilo Meu era Deus. uma angústia Sangue e fogo. impressionante. Ui. Eu não consigo nem mensurar, não consigo passar para ninguém o sensação. terror que eu tive. A sensação era muito ruim. Muito ruim O bom é que quando a gente acorda vê que não é nada disso. Enquanto eu não parisse, eu não sossegava. Enquanto eu não visse, eu não sossegava. Ai. Foram coisas difíceis, né? Foram momentos difíceis. Não só pela gestação em si, mas pela mente também, porque você tinha que estar o tempo todo ali com positividade, mesmo com tantas coisas acontecendo. Mas Deus nos faz mostrar que nós somos humanos. Não adianta. Você pode ter a fé inabalável. Uma hora ela abala. Uma hora Ele vem. testa. Porque Ele o testa. bem ele tá aqui, mas o mal também tá. Você tem que ter consciência disso. Nós somos falhas. Assim como existe o bem, existe o mal. Existe o mal. A gente tem que permanecer na fé. Sempre. Sempre. Sem fé, não tem como. Não tem. É o nosso alicerce, é a fé. Nossa. Eu fico aqui só imaginando aí todo esse processo do parto, o que você passou né, um dia antes. Não, o meu parto foi uma coisa assim impressionante. Porque Vanderlei ele é uma pessoa muito melindrosa com tudo. Ele fala que ele foi criado para ter medo. Incrível. Não, assim, ele tem medo de pegar uma doença, ele tem medo de tomar uma injeção, ele tem medo das coisas que vai. Ele foi assistir meu parto. Não acredito. Ele entrou no centro cirúrgico. Ele ficou no centro cirúrgico. Ai. Ele pegou os filhos dele. Ele nunca pega criança recém-nascida. Eu falei, quando é o nosso? O negócio muda. Muda. Viu? A vida Todinho? muda, é uma mudança Não, de não chave. passou mal Não, no centro? não passou mal. Foi inspirador. Quantas pessoas dentro da sala para ter assim, que a gente sabe que Foram muitas. que uma gestação normal ela é mais tranquila, mais rápida, né? Foram Mas para médicos, 2 médicos, acho que 4 auxiliares. Teve a pessoa que filmou, que também é enfermeira, que deu uma ajuda também, o anestesista. Então, assim, é uma grande equipe. É uma equipezinha bem. Tanto que minha tia, que é auxiliar instrumentista de cirurgia, não pôde entrar. Por quê? A minha outra sobrinha, que é enfermeira, que é até sobrinha da médica, também não pôde entrar, porque o centro cirúrgico não daria para tantas pessoas. Tinha muita gente querendo assistir o parto. Muita gente. E fora a torcida do lado de fora, na Sim. porta, Uhum. na hora que saiu essas crianças. Eita, Foi uma coisa muito linda.
Tem coisas que Deus faz que são detalhes, são coisas que nunca na vida você vai esquecer. A madrinha deles veio do exterior para poder ver o parto. Por sorte, ela veio antes, uma Você é semana, porque senão ela não iria ver o parto, assim. É um aglomerado, assim, de amor, uma mas sensação. de Eu aconchego, acredito que é tantas emoções ao mesmo tempo que o corpo da mulher sofre muitas alterações hormonais. Então eu acredito que acho que inexplicável. foi um sonhar muito junto. Muitas pessoas oraram por mim, eu agradeço muito. Eu falo isso porque quando eu fui apresentar eles na igreja, antes do batismo, que eu já batizei, meus filhos Sim. não deixaram de ser criaturas, né? Hoje eles são de Jesus, né? Então, assim, através do batismo, a gente consagra nossos filhos a Cristo, né? E para mim era uma das coisas principais na minha vida, porque eles são de Deus. E para Deus nós somos criados. Nós somos criaturas, imagem e semelhança do Senhor, e somos feitos para a adoração do Senhor. Só que muitas pessoas ainda não compreenderam isso. Que esse aqui é uma passagem, às vezes uma passagem bonita, legal, é, cheia de coisas, com muita coisa que as pessoas às vezes se apegam a coisas, É, né? São muito apegadas a aliás, bens e a dinheiro. e esquece o mais Não sou importante. hipócrita que nós precisamos do Sim, dinheiro, precisamos das coisas. Nós não podemos esquecer que Deus também providencia para que tenhamos tudo, porque Deus criou o mundo com tudo, entendeu? Através do pecado de Adão e Eva, que são nossos semelhantes, que nós hoje tivemos que passar por muitas aprovações, e na Bíblia tem, por todos nós vamos ter que passar por isso, por muitas aprovações. Eu passei por muitas, ainda vou passar por muitas, mas sempre vai ter a misericórdia de Deus. Na minha vida teve, demorou muito, fui perseverante, fui orante, agradeci a Deus todos os dias pela minha vida, pela vida do meu esposo, pela família que foi criada, né? Pelo amor de todos que tem por mim e eu por todos. Graças a Deus não tenho inimizade com ninguém. E na igreja, no dia que eu apresentei meus filhos, eu fico emocionada porque assim, a comunidade, muitas pessoas que às vezes a gente nem espera, chega para você e fala assim: "Eu já orei pelos seus filhos, uhum. a vinda dos seus filhos". E na festa de Fátima desse ano, eu fui apresentada a história deles. E muita gente se emocionou e se inspirou, porque não é fácil você perseverar. Sara perseverou. Temos muitas. Não precisa nem desse podcast, gente, para você se inspirar. A Bíblia é um livro aberto de milhares e milhares de milhares de anos. Leiam a Bíblia, procure o estudo bíblico, procure a Cristo, que você vai Tudo lá tem a resposta. sempre ter uma resposta. De tudo que você está passando lá tem. Sempre. Eu achava que eu tinha que agradecer a Deus pelo dom da vida sempre e que se fosse para mim ter, que eu teria, e que se fosse para mim não ter, chegou uma hora que eu cheguei e falei isso para Deus. Falei: "Ó Deus, se não for para mim ter, meu amor vai ser o mesmo". Quando o médico falou comigo, eu falei assim: "Ô doutor, eu sempre amei o filho de todo mundo. Então, assim, a dificuldade que for para ter o meu, eu vou lutar, eu vou abraçar. Então, eu vou amar do mesmo jeito. Qualquer filho que Deus me der, eu vou amar de qualquer jeito. Eu sei que Deus vai querer sempre o melhor para mim, não vai me dar de qualquer jeito". E eles estão aí, E te deu o melhor. me deu o melhor da terra. Eu lembro que quando você ligou para mim, me contando a notícia, nossa, eu dei um pulo do sofá tão grande. E saiba que eu também orei muito por você, Obrigada. porque eu cuidava de você, né?
Uhum. preparando seu corpo para Receber. receber, né? Eu treinava você antes disso. E quando você teve que parar para poder fazer o tratamento, né? E quando você me deu essa notícia, nossa, eu fiquei assim de um coração. Meu Deus do céu, foi uma emoção muito grande. E olha que não era nem eu a mãe. Mas você Então, será. e- em nome de Jesus, eu Profetizar. profetizo. E então eu entendo esse amor que as pessoas tiveram por você, porque eu busquei muito em oração, sempre entregando você e os seus filhos. Então eu sei que você é muito amada. Dani, você é muito querida. Desde quando eu te conheci até hoje, né? A gente ainda não voltou a treinar, você vai fazer uma outra cirurgia e tal, mas para mim você é uma pessoa encantadora, de um coração gigante. Obrigada. Não tinha como Deus não te abençoar. E a tua fé, como Deus fala, a tua fé te salvou. Você perseverou por anos. Muitas pessoas, às vezes, passam uma semana pedindo uma coisa, um mês, e, tudo bem, e larga para lá, sabe? Então, a tua fé é muito grande. Você buscou realmente o que você queria, né? E Deus te honrou. Não só você, mas o teu esposo, teus filhos. Eles são lindos, perfeitos, encantadores. E eu sei que eles vão ser homens e mulheres de Deus. E eles não nasceram à toa. Eles vieram nessa terra por algum propósito. Sim, Senão Deus não permitiria que você gerasse eles. isso eu tenho Então você é certeza. muito querida, você é muito amada. Obrigada. Saiba disso por mim e por todos aqueles que você imaginava que não estava te acompanhando, não estava orando por você. Mas, e eu tenho certeza que tem mais pessoas ainda que não tiveram a oportunidade de chegar para você e dizer assim, oh, eu gosto muito de Dani, eu oro por ela. Às vezes ela nem sabe, mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas. E eu sempre falo isso, até para minhas amigas. Eu falo, gente, não precisa você muita coisa não, mas ore pelo seu irmão. A Bíblia pede isso. Esse é o Todos verdadeiro os amor. dias, todos os dias, põe o seu joelho no chão, lembre de alguém. Não seja egoísta nas suas orações. Não peça só por você ou por sua família, pelos seus, como fala a Bíblia. Uhum. Todos são seus irmãos. Todos estão passando por dificuldades. Todos os dias aparece. As pessoas esfriaram tanto os corações que jornal hoje é como se fosse um entretenimento. Você vê uma calamidade, outra calamidade, e aquilo ali vai Você acha que é como se normal? fosse natural, uma coisa natural. Não se compadeça pelos seus irmãos. Tenham fé, oração, que tudo será abençoado em sua vida. O que é o amor de Deus para você? O amor de Deus na minha vida hoje são meus filhos. Eu vejo cada dia o sorriso deles na hora que amanhece o dia. Eu sei o que que é o amor de Deus. Todo eu falo isso sempre. Quem não é mãe, quem luta para ser mãe e quem ainda não pôde ser ou que não for, importa, porque assim, eu sempre tive esse amor repleto assim por todos que me cercavam, as crianças que me cercavam, é um amor que dói. Eu falo amor que dói. Tem aquele amor que você aperta o peito, né? Dói. Quando você cria amor de verdade, vínculo pelas pessoas, ele dói. Não importa quem seja. Por que dói? Dói porque é uma coisa profunda, você sente o aperto do peito. Seu coração aperta. Quando você começar a sentir isso, você começa a ver que você tem o amor de Deus dentro de você. Tente parar um pouquinho nas suas orações, no seu dia e pensar nisso. Quando o seu coração dói? Em que momento seu coração dói? Por quem seu coração dói? Você fala em termos de doer para buscar mais para aquela pessoa? Não, quando você lembra da pessoa, seu coração aperta. Você sente o aperto do peito. Isso para mim é uma dor que Deus dá, lhe mostrando o que que é um verdadeiro amor. Porque hoje meu coração vive num aperto. Qualquer hora que eu olho para meus filhos, meu coração aperta. É uma coisa impressionante. Eu não sei explicar essa sensação para você, não.
porque é uma coisa sublime, assim, é o amor de Deus dentro da gente. Quando ele vem, eu acho que é para secar o coração, para você. Porque muitas pessoas, eu sempre falo isso, não sei se você percebeu, eu falo tudo, minha voz se estremece, minha fala modifica, mas eu não sou uma pessoa chorante, eu não sou uma pessoa de derramação de lágrimas. Emotiva. Eu admiro quem seja. Eu acho lindo uma pessoa que se derrama no Senhor, o que é bíblico também. Você fala no momento da Na oração, hora né, de buscar, né, de rezar. isso, eu não consigo ter esse momento ainda. Eu comecei a ter esse momento com meus filhos. Essa derramação do coração, essa derramação de lágrimas, esse enxugamento do coração com meus filhos. É uma coisa diferente. É São porque coisas Deus enche simples. tanto o nosso coração, nós temos tanta gratidão que não tem como não derramar. Felizes quem derrama suas lágrimas. Felizes quem enxuga seu coração. O Eu amor de sempre Deus, fui ele é. crescida nisso. Eu sempre, assim, eu tenho uma visão em questão do amor de Deus, que é sempre pelo próximo. Muitas das vezes as pessoas falam que, eu sou devoto, eu sou católico, eu sou evangélico. Só que no momento de verdade, de mostrar o amor de Deus, não mostra. E essas pessoas, elas acabam não sendo cristãs, né? Esse é um ponto de vista meu. Porque muitas das vezes é o meu. Eu tenho vários exemplos de pessoas que se dizem evangélicas e não faz pelo próximo. Eu que oro, eu que vou para a igreja, meu Deus, eu já vi tantas situações de o próximo precisar, até mesmo dentro da igreja, e aquela pessoa virar de costa, não se compadecer. Então, eu falo isso do modo geral. Eu falo Mas isso é em bíblico? questão, justamente, falo em questão assim, se você hoje está passando por uma dor e eu, de alguma forma, não consigo me compadecer que está precisando de ajuda, não é você, sou eu. Porque Cristo não está em mim. Se por algum momento eu não consigo ter uma sensibilidade de, nem que seja com uma palavra, eu te ajudar, é eu que estou precisando de ajuda. Porque eu não tenho amor de Deus. E muitas das vezes o ego é muito grande. Tudo é meu, eu que fiz isso, eu que fiz aquilo, eu sou assim. E na palavra fala: nada é teu, nada é seu. O tempo não é nosso, nada é nosso. Nós estamos aqui de passagem, como você mesmo falou nos bastidores. Nós estamos aqui, é tudo emprestado. Tem uma passagem bíblica que eu sempre me emociono quando eu a vejo. Quando as irmãs de Lázaro recebem Cristo, Jesus e seus apóstolos em casa, quando ele ressuscitou Lázaro. Uma das irmãs era muito ocupada, era muito preocupada em receber, em ajudar e fazer as coisas. A outra Uhum. não, ela ficava aos pés do Senhor, o Senhor. E essa mesma, todas as economias que ela tinha, que eles eram bem de vida para a época. Ela foi, comprou a mirra mais cara, o que mais existia de bom, todo o seu dinheiro e deu para Cristo. E lavou seus pés. Nós estamos precisando nos desprender em agradecimento a Deus. Muito. Uhum. Nós nos colocamos sempre em primeiro lugar em apresentar o que é bom para os outros, em fazer o que é bom para os outros. Às vezes essa pessoa, igual você falou, ela bota a Bíblia embaixo do braço, ela isso e aquilo. Eu não julgo, porque é demorado entrar o amor de Deus dentro das pessoas. Primeiro ela tem que ouvir a palavra, depois ela tem que criar o entendimento, e a palavra de Deus ela é muito um mistério. Então nem todo mundo consegue interpretar a palavra da maneira que Jesus queria, porque é sempre Interpreta parábolas. errado às São vezes. parábolas. E aí a pessoa ainda está nessa terra apegada à terra.
Então aí eu compreendo, eu compreendo. É, gente, que tema forte aí. Esse tema não são para todos. Segura coração. Ai, vamos lá para a próxima pergunta. Você conseguiu conciliar o desafio de empreender com a maternidade com os 2 bebês? Ainda não. Eles são muito pequenininhos ainda, né? Isso. E eu falo, Deus fez tudo perfeito. Porque são 2 bebês, na idade que eu tenho. Eu durmo com eles, que na verdade quem fala que dorme com o bebê tá mentindo. Você não dorme, você passa a noite. Troca a fralda de um, dá o TT do outro, acalenta o outro, bota um no colo e volta. Até a hora que um dorme, aí quando dá 40 segundinhos ali, você botou para dormir. Quando você pensa que não, um já chama, aí para o outro não acordar, o outro você corre, já pega o outro, já espera, às vezes Não dorme, acorda. não Você não dorme. dorme. Você passa a noite, você tira segundos de sono. Então, eu sempre quis ser mãe. Mas é mãe, mãe. Nem todas as mulheres conseguem fazer isso. Hoje Deus me deu essa possibilidade. Então eu estou sendo mãe de gêmeos numa época que eu posso ser mãe. E eu estou sendo mãe. Aí eu lembro que você, também quando a gente treinava, você me falava lá, ó, Kiliane, eu vou lá para a fábrica e pego os pesos e eu coloco aqui, eu viro, eu vou, eu organizo Isso. tudo. Então, como ficou essa parte? Você E, conseguiu delegar essa função para alguém? Como ficou essa antes de parte? eu já parir, uma sobrinha minha entrou e ela está nessa parte de máquina, né? Assim, é claro que ela não consegue fazer tudo que eu fazia antes. Uhum. Ela consegue costurar uma coisa e consegue fazer as impressões, atender as pessoas na loja, né? Assim, ela tem esse. Agora sim, a parte externa, de fazer entrega, de fazer cobrança, de vender, Buscar sair, mesmo. buscar, de mexer com as costureiras e tal. Então foi delegada para várias pessoas. Vanderlei hoje ele está se virando. E qual era o papel dele antes dele estar se virando? O papel dele antes era a parte administrativa, burocrática, né? Assim, de um certo modo. E também fazer artes, essas coisas assim internas, também atender os clientes internos. Mas a maioria dessas coisas era comigo, era ajudar em cortar roupa, ajudar em costurar, ajudar na impressão, pintura, tudo essas coisas eram eu. Comprar aviamento, tudo era eu. Hoje mesmo recebi uma ligação de um representante, bem assim, ele deu muita risada, chama Sarmento. Tô falando o nome dele porque ele é muito engraçado. Ele é de Salvador. Ele chegou e falou assim: Dani, você tá na loja? Eu falei: meu filho, ainda não voltei. Os meninos só têm 7 meses. Espera eles crescer mais um pouquinho para mim poder ter dele. Ué, e como é que tá fazendo? Eu falei: Vanderlei tá se virando. Ele, Você falou se virando, eu falei, meu Deus. porque Vanderlei falava que tudo essas coisas era você. Eu falei, pois é, mas agora ele está aprendendo. E tem que aprender mais um pouco, porque as crianças estão muito pequenininhas mesmo, né? E vai crescendo, o serviço não vai diminuindo, vai aumentando, A porque tendência é melhorar, né? não é melhorar, porque eles vão agora descobrir o mundo, e na descoberta do mundo vem bater cabeça, quedas. Então você tem Ai, que ter não. mais cuidado, é pegar coisa para comer que não pode, engolir coisas que não pode. Meu Então Deus. é todo um outro E processo. quando começar a correr? É exato. Então Os agora eu estou cuidados. chegando nessa fase que o meu Gael, meu primogênito, Meu é Deus. de encomenda, é ligado no 490, que não existe Meu nem essa Deus. voltagem. Quando começar a correr. E assim, eles correm, eles não olham para frente. Eles não têm medo. Eles, minha sobrinha mesmo, meu Deus do céu. Agora eu saí de férias e corre assim, ó, de cabeça Eles não e têm a dá a cabeça. Não maldade. tem, Eles não não têm a tem que vai maldade. Quem bater, que tem que vai. ter o cuidado somos E nós. aí a gente fica doidinha, É. morrendo de pena. E assim, ainda tendo todo o cuidado, às vezes Acontece. 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 Tendo todo o cuidado para não cair, para não machucar, não tem jeito. Nessa vida teremos aflições.
Nessa vida tereis aflições. Não que nós vamos viver com ela, nós vamos passar por elas. Porque muita gente pega esta mensagem, guarda para si e fica por anos, né? Não é que nós não vamos ter aflições, nós vamos ter. As Mas nós vamos alegrias passar. também teremos. Ué, com certeza. Quem sabe logo, logo não serei eu. Com fé em Deus. Ai, que papo gostoso, hein? Ai, ainda mais eu que, né, quero ser mãe e tal. Você tem um ano só de casar. Começou agora, a luta começou agora. Deus. Ai. Olha só. Essa mensagem aqui, eu acho que é uma mensagem que eu. Essas duas últimas mensagens, essas duas, eu tenho mais duas perguntas para você, mas essas duas aqui, para mim, essa é uma pergunta emocionante, sabe? Imagina a resposta. Se assim, se hoje uma mulher de 40 a 45 anos estivesse assistindo esse episódio, acreditando que já passou a hora de realizar seu sonho, o que você diria para ela? Nunca desistir. Persevere. A perseverança em Deus. Mas se ela acreditasse ainda, mas, como você falou, o corpo está cansado, às vezes a mente está cansada. Porque muitas das vezes essas mães que estão tentando, essas futuras mães que estão tentando engravidar, às vezes está com o corpo cansado, está com a mente cansada. Ainda assim, eu sou uma mulher de 46 anos. Com 44, tomei a decisão com meu esposo juntamente. Claro que a gravidez, a gestação, a paternidade, a maternidade, ela é conjunta. Não é uma pessoa só. sobrecarrega. Não vai ser. Escolha bem com quem você vai ter seus filhos, porque eles pagam esse preço. Eu, graças a Deus, fui abençoada, porque o meu marido é um paizão, 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 paizão. E eu falo assim, você acompanhou a evolução tanto do meu corpo como da minha mente, porque eu sempre fui a mais animada, minhas amigas de academia sabem disso. Eu sempre fui a mais animada. Chegava, eu era chefe de discussão. Eu abria a academia. Eu lembro. Eu era a primeira a chegar na porta da academia. Eu chegava na academia, eu procurava logo os exercícios que eram para ativar a circulação do meu corpo. Assim que eu terminava essa ativação, você chegava. Sim. Eu Ia te buscar lá me dentro da sala, buscava, pulando aonde nos jump, na bike e tudo, em nas danças. isso, em qualquer um dos aparelhos, já ia para a sua atividade, fazia as atividades com você, terminava, ia para a spinner, terminava o spinner, corria, vinha para casa, tomava banho, já vestia a roupa, corria para o trabalho. Chegava à noite, em alguns dias da semana, ainda ia fazer beach tennis. Era mesmo. Eu tenho uma amiga Ela do me beach chamou, nunca tennis. foi. Pois é. Tô devendo essa aula. Eu tenho uma amiga do beach tennis que ela falava que eu não era ligada, que eu era desencapada, porque eu chegava lá para pegar as bolinhas, não dava tempo nem do professor respirar, já estava com as bolas, então o treino não acabava, o professor ficava esperando acabar as bolinhas das de sexta para poder mudar o tipo de exercício, não conseguia parar porque eu não deixava. Isso é bom, isso é ótimo. Quando chegava a vez da outra, eu já estava correndo, já corria para um lado, pro outro, pegava todas as bolinhas, já colocava no centro, a menina falava, tem que acabar a bolinha para poder ir pro outro, para me saber quantas bolas você jogou. Eu falei, mas não pode parar, porque senão o treino fica muito pouco. Eu procurei, eu lutei com todas as minhas forças. É claro que eu tinha cansaço, meu corpo doía e muito, muito mesmo, por causa da idade, por causa do esforço físico, por causa da quantidade de exercício físico que eu tinha que fazer, por não ter moleza, por trabalhar o dia inteiro, mas eu também, olha, que você procura uma promessa na sua vida, você tem que perseverar, você tem que lutar, você tem que ser uma lutadora na sua vida. Porque a vida, ela passa, todos os dias é um amanhecer, é mais um dia que Deus está te dando.
Agradeço a Deus todos os dias pela vida. Quantas e quantas pessoas não têm essa oportunidade de poder estar correndo, fazendo essa academia, fazendo isso, correndo, tendo que dar conta disso, dar conta daquilo. Não reclame, não reclame. Tem hora que a gente para e fala assim: agora eu cheguei no meu limite, gente, me ajuda. Aprenda a pedir ajuda. Eu pedia, mas eu perseverei, eu lutei com todas as minhas forças. Deus não precisa da minha ajuda para fazer nada para mim, mas eu tenho que fazer a minha parte. É isso mesmo. Deus, faça a sua parte. Você falou uma coisa muito interessante e eu fiquei aqui bolando uma pergunta. Você disse assim: mulheres, escolham bem quem vai ser o pai do filho de vocês. Isso é uma dica muito valiosa. Porque, às vezes, você quer ser mãe a qualquer custo. Eu já presenciei algumas alunas, algumas amigas que queriam muito ter filhos e não se atentaram a este detalhe. E hoje pagam um preço por isso. Que conselho você daria para essas pessoas, para essas mulheres, para prestar atenção, né? Quem vai ser o pai do seu filho? Se essas pessoas estão casadas. Eu costumo dizer que muitas vezes um relacionamento ele está conturbado porque o casamento, você tem 25 anos casado, não é isso? 25 anos casados. Então, é uma vida. Não é que nós não vamos ter problemas no relacionamento. Eu não digo nem problemas, eu digo dificuldades. É desafiador algumas vezes. Mas tem casamento que são conturbados, que lá no comecinho, no namoro, no noivado, porque é um processo. Geralmente eu tenho um, eu tenho uma frase que eu digo assim: como é que você vai comprar leite se você tem uma vaca em casa? Eu brinco muito com isso. Você não vai comprar, certo? Você tem em casa. Eliane, o que você está querendo falar com isso? Se eu saio com uma pessoa e de cara eu já durmo com essa pessoa, já passo os finais de semana na casa dessa pessoa, demora um pouquinho, já estou morando, eu nem conheço direito a pessoa, eu passo a semana toda com ela. O relacionamento ficou sério, deu tudo certo, já estão morando juntos. Só que esta mulher, ela quer se sentir valorizada em passar pelos processos, que é um ritual, que é o quê? É, como é? Anel de compromisso, que na minha terra nós temos esse costume, não sei se aqui tem, mas na nossa terra nós temos o de namorar, namorar, ter um anel de compromisso. Ah, depois você, não, tá legal, tá bacana, pedir em casamento, anel de noivado. Depois o casamento. Só que essa mulher que já está casada há muito tempo de- não conseguiu fazer isso. Eles foram atropelando. O relacionamento foi embolando e eles estão juntos, né? Só que depois de um tempo, que é quando você vai conhecer o seu esposo, você começa a perceber que tem muitas coisas que você não queria mais aceitar, que só aceita porque agora já mora junto. O que fazer? Qual direcionamento você dá para essa pessoa? Eu só estou contando uma história como se fosse um casal, mas é simbólico. Mas o que você diria para esse casal, para essa mulher que pulou por todas essas fases, que hoje sente a necessidade, mas não vai casar porque o marido não tem mais um motivo para casar, eles já moram juntos, ele não tem um sonho como ela tem. Porque o casamento, eu sei que tem muitos homens que sonham, com certeza, mas isso é muito da mulher. É um sonho que o homem realiza para a mulher.
tanto que é dia da noiva, a cerimônia não acontece antes da noiva chegar. Tudo é voltado para a noiva. Então, é mais tradição para a mulher, com certeza. Ela quer se sentir amada, ela quer sentir que ela foi valorizada, ela quer sentir que ela veio todo um passinho de cada vez, tudo certinho, para que quando ela case de verdade, ela não sinta falta de nada disso. Eu estou contando isso porque, assim, eu escuto muita gente falar isso para mim. Ah, Keliane, eu quero casar, mas hoje eu já moro junto há 10 anos e tem faculdade, eu já tive um filho e a gente quer reformar a casa e nunca vai sobrar tempo para o casamento, porque sempre coloca uma outra coisa. O que é que você diria para esta mulher imaginária que eu criei essa história, que já veio morando, já veio bolando todas as fases, que hoje ela já está no casamento, ela percebeu vários erros desse relacionamento. O que é que você diria para ela que quer ser mãe? Eita, pergunta lasqueira. É. É bem complexo. O ser humano em si, nós somos seres únicos. Deus nos fez. Você pode ser 15 irmãos, 12 irmãos, todos serão diferentes. Tanto que Deus fez a humanidade inteira, cada um com a sua digital. Sim. Então, assim, por sermos seres totalmente diferentes, ninguém nunca vai ser perfeito pro outro. E não existe perfeição. Às vezes um relacionamento que fez tudo certinho, Kelly. Dá errado. A pessoa não é a mesma, ela conseguiu fingir durante todo o relacionamento. Porque tem pessoas que são assim. Uhum. Ela consegue fazer todo um processo porque ela quer aquela pessoa com ela e tal. Mas chega uma hora que ela deixa de ser aquilo. E ela vai mostrar exatamente o que ela Quem é. ela é. Mas é isso que eu tô E falando. fez tudo certinho. Eu tô Não é falando que por ter não é que a sido. pessoa não vá, não é que a pessoa precise seguir um padrão de casar, disso, aquilo, outro. Eu sei, o O ponto conhecimento. inicial é viu o erro desta pessoa desde o começo e ainda se manteve. Mas isso acontece em várias. Não é isso que eu tô Os falando. sinais que aquela pessoa não deixa, o sinal que aquela pessoa não está deixando ela Que é feliz. justamente o apego. E isso acontece em vários relacionamentos. É meio muito O apego difícil. emocional, né? É muito Eu acredito difícil. nisso, nessa linha de raciocínio, que isso É, é emocional. porque a pessoa. Do que eu estava falando assim, minha linha de raciocínio, é porque nós somos todos irmãos, mesmo que somos de pais diferentes, perante Jesus. Todos somos diferentes. Não vai ter um ser humano que vai ser exatamente perfeito, completo, do jeito que você quer. Não. Você também vai ter vários defeitos Uhum. que você não vê, que para você é uma coisa normal do seu cotidiano e que a outra pessoa tem que se adaptar àquilo ali. Ela vai dar Isso mesmo. sinais para você que aquilo ela não gosta, que aquilo chateia ela, que aquilo incomoda, mas você vai acabar sendo você. Ou ela se observa e fala assim: não, realmente eu sei que essa pessoa vai ter esse defeito, mas eu vou continuar com ela mesmo assim. Então ela entrou no entendimento dela, que ela vai passar por aquilo por cima e vai ter o filho dela com essa pessoa, mesmo sabendo. Porque todos nós somos falhos. Entendi. Todos nós somos falhos. No caso, ela vai conseguir ter esse filho porque ela se adaptou e eu costumo dizer em outra linha assim, que ninguém é perfeito, Não. todos nós somos imperfeitos, todos nós temos nossos defeitos. E escolha o seu par imperfeito. Olhar para aquela pessoa, olhar para o defeito dela e dizer assim: eu consigo conviver com esse defeito? Isso. Ok. Se eu conseguir conviver, eu aceito. Se É. eu não conseguir, eu saio. É. E criar o que eu falo assim, saiba escolher quem vai ser o pai do seu filho, é a presença. A presença. Tem pessoas que têm o pai, têm a mãe, mas raramente vê seus pais. Raramente tem convívio Sim. com seus pais. Porque o pai não faz questão de estar com o filho. Porque delega muito para a mãe, porque assim, a criança, tudo é mãe. Tudo é mãe. Não. Tem o Tem um pai. ditado que chama o filho da mãe. E o filho é da mãe.
Porque dificilmente um pai vai conseguir dar atenção e fazer as coisas que uma mãe Não faz com vai. seu filho. É Não muito vai. difícil, por mais que ele seja presente, ele Não vai não conseguir. vai conseguir. Não adianta dar a César o que é. Você tem que dar a César o que é de Que é César. de César. E dar a Deus o que é de É Deus. isso mesmo. Mas a presença que eu falo é a paternidade, é o amor, a geração de cumplicidade, de carinho, de toda hora estar ali. Olha, eu sou papai. Papai é seu protetor. Papai vai estar com você. Eu vou te levar para isso, eu vou te levar para aquilo. É querer estar com seu filho. Criar um Criar vínculo com vínculo. essa Isso, o criança. vínculo afetivo hoje, é por isso que tem muitas pessoas que eu falo depressivas, porque o vínculo afetivo hoje, ele está sendo muito fino. As pessoas não têm tempo para o outro. Não tem, o tempo é feito, igual diz em muitas palestras que eu passo, eu tenho um canal também de pessoas que a gente passa orações, né, uns para os outros, para às vezes uma pessoa está compadecendo de uma coisa que às vezes a gente não consegue compreender, mas às vezes uma palestra de uma pessoa com inspiração consegue ajudar essa pessoa. Sim. Ela fala o seguinte, que em várias e várias vezes da vida da gente, a gente pensa que está no caminho certo e que está ali tudo tranquilo, porque eu dei o dinheiro para a pessoa comprar o que ela queria, eu fiz aquilo que era o que ela queria, mas a presença, O amor. o tempo, que é o que eu falo, que é o mais caro hoje no mundo, Uhum. não está sendo delegado, está sendo É. dado. Se uma pessoa lhe chama para ir para um pagode, para ir para uma festa, para ir... arrumei tempo. Ah, é, a tal Isso hora eu mesmo. tô indo Uhum. lá. Nós vamos sim. Mas se um fala assim, ah, vai ter uma apresentação do filho que vai fazer isso. Ave Maria, que Não chatice. dá. Vou nada, dou Não não, tenho dá. tal coisa para fazer, Uhum. menino, não dá para mim, não. É. Então, são coisas e coisas. Então, o tempo, a delegação do tempo afetivo, anteriormente, os pais tinham tempo. Por mais que trabalhava pesado, às vezes era na Sim, roça, às na vezes roça. chegava o final de semana, e durante todos os dias, chegava à noite, o jantar era junto com a Na mesa, família, na sem mesa. telefone, sem Isso, conversava. isso. Tinha conversa, tinha história para contar. O filho tinha interesse em saber as histórias Uhum. do Nossa, era bom pai. demais. Então, hoje não tem isso, Não. entendeu? Hoje os filhos comem Hoje o assim, pai ó. chega em casa e fala assim: ah, eu tenho trabalho para fazer. Não tenho tempo de fazer isso. Vai fazer seu negócio lá que depois a gente conversa. Aí Uhum. dorme e não conversa. Dorme. Então, isso é que eu estou falando. Tenha dedicação sobre o ser humano em si. Não é porque é seu filho só, não, mas é o ser humano, é quem está em sua casa. Dê atenção em quem está em sua casa, está ao seu redor. Seja Essa as melhores louças, seja as melhores providências para quem é seu, para quem está com o seu convívio, e não para as visitas, as pessoas que sim, esporadicamente estarão com você. com certeza. A gente estava até conversando sobre isso, né? Às vezes você quer tirar sua melhor taça, sua melhor tapaué, sua melhor isso, só quando vem um convidado. Mas não é, é A muito ao mesma louça que contrário. você toma café na minha casa é o Justamente, que nós tomamos justamente. Tem todos que os ser. dias. Você tem que dar o seu melhor para você também dar o melhor para o outro. Exato. Agora, você deixar de dar o seu melhor para deixar para o outro, isso é te enfraquecer. É não cuidar da sua energia, não cuidar da sua mente e não ser quem você é. E Você seja a deixa de luz. ser. E seja a luz onde você É passar. isso mesmo. Escuridão, deixe para trás. É. Tudo que fez seja escuro na sua vida, não carregue com você. Deixe para trás. Um ponto muito importante que você falou, deixar a escuridão para trás. Quando a gente fala em ser luz para alguém, nem que seja por uma palavra, seja ela um conforto amigo, né, ou até mesmo um material que possa ajudar de certa forma, mas muitas das vezes o que acontece é que você toma uma carga que não é sua, você toma um problema que não é seu, porque a gente fica com dó, com pena daquela pessoa que está passando por aquela situação. Não estou dizendo uma situação que a gente possa ajudar. Eu estou dizendo uma situação que você está vendo que é uma luta que aquela pessoa precisa enfrentar. Só que muitas das vezes a gente quer tirar o fardo daquela pessoa, trazer para nós. E isso pesa demais. E isso acaba nos apagando.
e a gente não consegue não ter mais força, a gente não consegue ter luz, a gente não consegue ter ânimo, porque nós estamos carregando o fardo de outras pessoas. Isso também aplica na criação da criança. Os pais, eles querem que a criança não sofra, não passe por aquela situação, por aquela fase, porque só que se ela fazer isso, o que vai acontecer? Você coloca uma coroa na cabeça dessa criança, só que quando ela chegar para o mundo lá fora, com outras pessoas, na escola, essa coroa vai cair. E elas podem se tornar até depressivas, porque ela teve tudo com os pais, mas elas não aprenderam a passar pela fase, a fase do não. O no- Tipo, vou dar um exemplo. Às vezes, um jogo, a criança. Eu assisti uma palestra falando realmente sobre isso. Um pai chegou na escola e estavam jogando, e ele chegou com o treinador e falou assim: quem que tá ganhando? Aí o treinador olhou para ele e disse assim: ninguém. Como assim ninguém? Disse, não, aqui ninguém perde. Ele, como assim? Futebol alguém tem que ganhar e alguém tem que perder. Não, a gente não faz isso para não é, deixar a criança triste. Então, imagina, você tá tirando de um ser humano que ele vai ter dificuldade na vida, que ele vai chegar na faculdade, que ele vai chegar na primeira namoradinha, que ele vai precisar no primeiro emprego, ele vai ouvir não do patrão, ele vai ouvir não de uma namoradinha. Então, eu fico, como assim? Então você acaba tirando a fase da dificuldade do processo de um para carregar o fardo daquela pessoa. E aquele fardo fica pesado para você porque você quer tirar. Só que você está esquecendo que, na verdade, você tá privando essa pessoa de ser forte. Mas a palavra correta disso aí que você está falando é a criação de um mundo imaginário, país de Alice no País das Maravilhas que não existe. O ser humano, quando ele sair dessa bolha, que não existe, Uhum. porque o mundo é real, Sim. o mundo é Que real. tem. Vai ter pessoas boas, vai ter pessoas ruins, vai ter momentos bons, momentos ruins. E se você não aprender Ensinar seu que filho a ser forte. você vai perder várias vezes para ganhar lá na frente Sim. ou continuar perdendo, porque a vida uns ganham e outros perdem. Isso mesmo. Porque se você sempre vencer, o que vale a vida? É o que eu falo, sabe de quê? Existe o feijão branco, existe o feijão preto, existe o feijão carioca, existe o feijão verde. Você gosta de um, eu gosto de outro. Já pensou se todo ser humano gostasse só do feijão carioca? Ia ter extinção, ia acabar. E o mundo ia ficar em colapso porque ia faltar feijão. Então, o mundo é diverso. Deus fez tudo em abundância e diversidade. Tanto que nós somos diferentes, temos 10 dedos, cada polegar, cada dedo tem um polegar. Um digital. Uma digital diferente, o dedo é diferente, as mãos são diferentes, o corpo é diferente, um é em forma de triângulo, outro em forma redonda. Ninguém é igual a ninguém e sempre vai passar dificuldade. Se você não aprender isso na vida, você vai só sofrer. Sua vida será só sofrimento. Não vai ter o entendimento. Não. E a vida é simples, a pessoa só precisa aprender a viver. E se você, pai e mãe, não souber ensinar isso para os seus filhos, Porque às vezes é doloroso para o pai, né? Para a mãe. mas as coisas se tornam difíceis porque você põe dificuldade para ensinar. Porque a criança, ela nasce sem nada, é um HD zerado. Você que implanta todas Aquele zeramento ali, você chega e crenças, fala assim: olha, meu culturas. filho, você é amor. Vamos ser amor? Mas se você chega para uma criança e fala assim: apanhou, desce o cacete. Já ouvi isso aí. É. Ai, o amiguinho lhe deu um abraço? Fale para ele que não pode lhe dar um abraço, não, porque você não permitiu. Vai ter afastamento, porque as pessoas hoje estão cheias de tatos. Ah, isso é errado, isso é aquilo. Você tem que ensinar o que é certo, o que é errado. Mas afetividade, carinho, isso tem que ser ensinado em casa. E a agressividade também é ensinada em casa. Eu digo que isso é essência.
os pais, eles têm que implantar essa essência dentro do coração de cada criança, E- cada um de seus Mas filhos. você sabia que cada ser humano ele nasce com um ímpeto. Esse ímpeto, desde a Bíblia, Adão e Eva teve 2 filhos, Caim e Abel. Caim e Abel foi da mesma mãe, do mesmo pai, os dois ensinaram a mesma coisa. Só que E um quis criar animal, outro quis mexer com verduras, mas o coração de um era enfraquecido para o lado do bem. Ele não conseguia, ele queria ser bom, mas ele não conseguiu ser bom. Mas chegou uma hora que Deus tentou ensinar, até o próprio Deus tentou ensinar, mas ele não conseguiu ter essa absorção. Você também tem que ter isso na sua mente, que você vai ensinar. Mas nem todo não mundo depende de você lá na frente. isso, nem todo mundo vai conseguir absorver o que você ensina. Isso também você tem que, como mãe, como pais, você vai ter que ter esse entendimento também, senão você vai viver em É sofrimento. isso mesmo, você fez sua parte. Isso. Você educou, você Isso. implantou, você Isso. repreendeu e Isso. agora é a sua vez. Agora Agora é a pra sua vez de você. viver e você vai ter que criar seus filhos pro mundo. Esse mundo que Deus fez. Eu sei que nesse mundo ele tem muita coisa má, mas eles vão ter que aprender a lidar com isso, como você também aprendeu. Sim, é isso mesmo. Eita, papo gostoso. Ai, eu quero fazer a última pergunta, né? Uma pergunta de encerramento. Quando os seus filhos crescerem e assistirem a este episódio, daqui a alguns anos, qual principal lição você gostaria que eles levassem de sua história? A batalha pela vida. Como é bom viver lutando pela vida. Eu lutei pela vida deles. Eu lutei para que eles estivessem aqui hoje. Então, eu quero que eles sejam lutadores, igual a mãe. Que lá na Igual o frente pai. eles consigam enxergar tudo isso. Que eles consigam Que eles lutar. foram fruto das bênçãos de Deus em nossas vidas e de muita luta e perseverança. E que eu quero e peço a Deus todos os dias que a oração não pode ser cessada, porque agora eu tenho que batalhar para que eles tenham vida e vida em abundância Abundância. e em Cristo. E em Cristo. Porque a maldade continua aí na terra e eu quero que eles sejam luz também por onde passar. Ai, amém, gente. Glória a Deus. Esse foi mais um episódio de Dona Onça Podcast. Gente, eu queria também agradecer, tá? O nosso cameraman, Jaime Versosa. Sem ele também aqui, né? Esse episódio não aconteceria. Quero também agradecer a Alan de Almeida, nosso fotógrafo também, que faz todos os nossos bastidores. Obrigada, gente, pela parceria. Sem vocês, com certeza, isso aqui não aconteceria. Tenho certeza disso. Muito obrigada, gente. Eu sou a Dona Onça e até o próximo podcast. Amiga, muito obrigada, meu Eu que amor. agradeço pela boa conversa.